E finalmente Harry Potter dando aí as caras, galera! Olha aí a número 28 da Herói.com.br, ali em 2001, já estava ali em novembro de 2001, trazendo Harry Potter com aquele agasalho maravilhoso da Grifinória, a linda Edviges, que toda vez que eu lembro o final da história que aconteceu com ela, nossa, eu xingo pra caramba. Uma entrevista com a autora J.K. Rowling. Vamos falar muito mais de outras curiosidades depois da vinheta com essa revista. E já abrindo aqui, então, de imediato, nós temos o costumeiro editorial da Ariane Brogini, falando ali: eu sempre quis ter um bicho de estimação esquisito. Um morcego, uma fuinha ou, quem sabe, uma coruja enorme branca que entregasse cartas por aí. A galera já sabe qual que é aí a referência direta, né? Então aqui nós trazemos na parte do planeta a invasão de animes, Fox Kids estreando duas novas séries, que era ali, finalmente escrito de forma correta, Medabots, e também os Cavaleiros de Moncol. E caramba, tava também ali, ó, essas duas séries, elas chegaram as duas ir na Globo. A Medabots eu tenho certeza que foi, mas Cavaleiros de Moncol eu não dei muito aquela hype com eles não, sabe? Mas eu gostei, foi bacana assistir ali o Metabi, o Ikki e seus amigos nessas grandes lutas que tiveram entre os robôs ali. Quem perdia, cara, nossa, tinha que ceder até partes do corpo, viu? É, rapaz. E aquela velha história, o Ikki era um que não tinha um Medabot, mas ele conseguiu achar o Metabi, e a história vai, cara. Tem Medaforça, tem estilo Super Saiyajin, e ele foi dublado, o Metabi, pelo mesmo, né, dublador do Goku, o Wendell Bezerra. Mais em cima, clássico de Jack Kirby sai no Brasil, ópera gráfica lança Novos Deuses, bem legal. American Gods fechado, Conrad lança o novo livro do Neil Gaiman. Cara, eu tenho esse livro, achei ele muito bacana. Uma pena as suas dramatizações em série, não se deu continuidade para um que já tá cancelado aí, né, cara? Pelo New Game, apesar de todo o talento e tal, não tem como defender. Mas a obra em si é muito bacana. E tem também uma versão quadrinho de American Gods, tá, pessoal? Incompleta, mas tem. Terror sanguinolento, velha fórmula, volta aos cinemas. Aqui, gente, do primeiro filme de Olhos Famintos, Deep Creepers no original, chega ao Brasil no dia 9. Gente, esse é o típico filme que também o antagonista se dá bem no final. Ele é o principal, porque não foi só um filme não, tá, gente? Teve mais, e rapaz, foi cada coisa. E se ele tava pra te perseguir, pode correr, pode esconder, ele te achava. Muito foda. Planeta Jennifer Aniston Rocks, aqui mostrando a Jennifer Aniston ali, gente, no filme Rockstar com o Mark Wahlberg. Filmaço. Pegando ali aquela temática rock and roll, bem bacana ali com uma banda de heavy metal, Steel Dragon ali como referência, bicho. Com tudo que acontece na vida de um cara que realmente ganha o estrelato assim, numa ótima oportunidade, cara. E o Mark Wahlberg manda muito bem no papel. Mais embaixo, Dylan Dog, nova história em quadrinho que já está nas bancas. Essa história em quadrinho, um prólogo dela veio numa das heróis até, cara. Muito bacana sobre Dylan Dog, aquele detetive também conta do submundo. Ele é um estilo Constantine, para quem quiser fazer uma certa referência. Aqui os desenhos da Liga da Justiça. O novo desenho estreia neste mês nos Estados Unidos, ou seja, ainda em novembro de 2001, Liga da Justiça estava estrear lá nos Estados Unidos, antes aqui no Brasil, tá? Mais embaixo, novas temporadas de Xena e Hércules, os campeões da antiguidade, ali já no canal USA. O Hércules vindo com a sua quinta e sexta temporada e a Xena vindo com a sua última sexta temporada. Do lado, Jet Li volta a atacar ali no Beijo do Dragão, que Jet Li arrebenta em Paris. Filmaço. Uma aula de filme de ação e artes marciais muito bacana, e o Jet Li solta todo o seu conhecimento, cara, nesse filme. Muito bacana. O estilo dele lutar, né? O Kung Fu muito bem refinado e bacana. Ele usando as agulhas em cada situação ali. Ele tá aqui também com a Bridget Fonda fazendo aqui um papel da parceira dele ali. Parceira assim, né? De cena. E tem um outro ator que eu vou colocar aqui a imagem, o nome dele, que eu acho ele muito legal também, que ele foi o pé no saco da vez. Dentre filmes muito bons que ele já fez, tem o próprio Craig Freeman, Lágrimas do Guerreiro, com o Mark Dacascos, que ele também tá lá, cara.
Outro filme muito bacana, baseado também em mangá, tudo mais. Aqui um pouquinho mais do Stan Lee na DC, mostrando a sua versão de Super-Homem. Aí mostrando assim, ó, o Homem Marvel cria para a eterna concorrente. Mas é aquele projeto que o Stan Lee estava fazendo na DC e a Herói foi mostrando aqui aos poucos. O Retorno de Apocalipse Now, filmaço, gente. É aqui voltando sobre um clássico vindo com um DVD cheio de extras. Já viram Apocalipse Now? Um dos melhores filmes, tá, cara, de guerra. Cachorro também é gente, o cão que é um ser humano fantástico. É o Potini. Potini é um cãozinho que foi criado como se fosse gente. E o pior é que ele cresceu acreditando nisso. Ele estava passando ali nas terças e quintas no Nickelodeon. Nunca vi. Tá? Um dos cãozinhos que eu mais gostava de assistir, que até passou na TV aberta, era o Coragem, o Cão Covarde. Nossa, aquele ali era bom demais. Batgirl ano 1, revelações inéditas. Ela ficou paraplégica depois de ser atacada pelo Coringa em A Piada Mortal. Lembram dessa cena? Que o Coringa bate lá na... Ele toca a campainha, bate a porta, a Bárbara vai lá atender, ele já chega dando aquele tiro na altura da espinha dela. Eita, cara, que foi foda, viu? Aí depois ela vira oráculo, né, mais pra frente, ainda atuando como uma justiceira também, ajudando ali. Só que tem um lançamento, que ali no caso era pro primeiro semestre de 2002, falando um pouco sobre ela ali no seu primeiro ano de ação. Aqui mostrando o Eric Bana, o Bruce Banner, já fechado também para o Incrível Hulk. Agora o versus de Mario versus Ratinho é sacanagem demais. Nesse mês imaginamos uma briga entre os dois bigodudos mais nervosos que se tem notícia. Ô, gente, essa era uma época que até a galera gostava muito do Ratinho. Mas depois, a história fala por si. Mas temos aqui, ó, amigos. Luigi, Yoshi, Princesa Peach e Toad. Ele tem o Marquito, Caroço e Azeitona, Xaropinho e Tunico. Inimigos, Bowser e o Rei Koopas e o Wario. Inimigos, a novela das 8 e a jornalista Bárbara Garcia, sacanagem. Ofício, Mário Encanador e ele churrasqueiro, radialista e trambiqueiro. Nesse trambiqueiro aqui, gente. Primeira aparição, Donkey Kong, o jogo do arcade. E 190 Urgente, o programa que ele tinha, se eu não me engano, em Curitiba. Depois ele teve um outro programa que passou, acho que na GNT. E teve um programa também na Record. E Bordões Inesquecíveis, Here We Go. E aqui tem Café no Bulho. Essa parte do Café no Bulho era muito vindo lá da Record também. E o vencedor é o Ratinho, claro. Tá certo que o Mario se arrisca muito mais livrando o mundo da ameaça dos culpas, mas nosso querido Carlos Massa tem mais Café no Bulho. Nosso querido, o cacete, velho. Nossa, só isso que eu posso falar. No papum, rapidão, Star Wars. A Dark Horse prometeu para 2002 uma nova edição de histórias em quadrinhos clássicas publicadas pela Marvel entre 77 e 86. Fique atento que em algum momento de novembro, o trailer de Star Wars Episódio 2, o Ataque dos Clones, deve pintar na rede, no site, aí mostra aqui qual que é o site. E lembram quando eles estavam falando que iam ter um outro nome, gente? Nada não, aqui ó, Star Wars Ataque dos Clones, ou Clones War. Rob Minkoff, o diretor do Rei Leão o Pequeno Stuart Little, pode dirigir o remake de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Vou dar uma confirmada para vocês, que eu não lembro quem foi o diretor. É daquele filme do remake que eles fizeram com o Johnny Depp. A partir do dia 6, Friends será exibido na Warner Channel. A oitava e última temporada passa toda terça-feira. Última nada, galera. E mostrando também que Plantão Médico, ER, também está na WB, exibido toda quinta-feira às 21 horas. Friends foi lá para 10 temporadas, gente, se eu não me engano. Em dezembro, toda a linha de títulos da Marvel será feita sem diálogos. É o mês do silêncio na editora. E a Marvel, gente, ela lançou, né, uma revista chamada Heroes, que homenageará policiais e bombeiros que trabalharam e eventualmente morreram no atentado de Nova York. A capa é de Alex Ross. Ali, nossa, sem comentário. Talvez a editora Abril lance uma nova revista premium. Pode ser um título da Liga da Justiça, mesmo assim a editora não vai publicar a minissérie World War 3. Ninguém entende o motivo. Os filmes do Batman Ano 1 e Batman Beyond não devem sair? Sim. Batman Ano 1 saiu, mas anos depois com Robert Pattinson, e Batman Beyond ficou no limbo. Enterprise, o novo seriado de Jornada nas Estrelas, foi uma das maiores audiências da UPN em sua estreia. E sim, cara, foi pano pra manga, foi uma série muito bacana, mas com as suas ressalvas ali em relação às conexões com o universo de TOS e até o que já tinha saído de Star Trek naquele momento. Até o fechamento dessa edição, Ben Affleck estava apenas acertando os detalhes finais para ser Demolidor Matt Murdock no cinema, o que ocorreu, e para mim ele ficou um bom Matt Murdock, um bom Demolidor. O filme em si, nas suas direções de acontecimentos ali, que para mim pecou bastante, mas eu acho que ficou bem legal.
Planeta Web trazendo mais umas curiosidades dos sites ali, ó. Aqui vai uma seleção esperta de paradas obrigatórias na grande rede. A Store, as figuras abaixo são avatares, pequenas ilustrações digitais que representam sua personalidade. Escritório noturno, bruxaria na web, aqui mostrando do Harry Potter. Versão avatar da equipe herói, cara, ficou legal. Animação nervosa, Steppenwolf, cinema 0 km e mania de trailer. Aqui uma promoção para você concorrer a 10 DVDs duplos de Final Fantasy, que eu não fiz a menor questão de concorrer. Coisas legais, freestyle ali, era, no caso, uma daquelas pranchetas onde você desenha, tipo, você podia fazer vários desenhos ali editáveis, né? E tinha até mouse também. Sweat Skin Chrono, aqui 6 milímetros de espessura desse relógio com o cronômetro mais fino de todos os tempos, além do visual modernoso ali. Sua micromecânica suporta choques a 30 metros de profundidade. R$ 295, hein? Aqui um Scooby-Doo Aventura em Casa Mal Assombrada. Parece ser um jogo. 2 games para PC, isso mesmo. E Lego Life on Mars, Vida em Marte, aí mostrando alguns artigos inspirados e a Lego mandou ver. Uma promoção da Herói para concorrer a 10 DVDs de Carrie a Estranha, aqui no caso era a clássica, isso mesmo. E dentre outros, Pânico no Lago, a Profecia valia pra caramba. E Mortos de Fome. Dentre todos aqui, a Profecia é muito bacana e Carrie, pra mim, foram os melhores. Mas também não concorri, não. Conspiração Carter, o pai do Arquivo X, fala sobre a 9ª temporada. Mais uma vez, o Chris Carter dando ar da graça em entrevistas aqui para Herói para falar sobre a 9ª temporada. Sim, já naquele período era a última temporada de Arquivo X na televisão. O que você pode nos falar sobre os episódios da 9ª temporada? Nada. Já estamos na pré-produção. Temos aqui o Brent Fome, um novo agente do Arquivo X, ator também muito conhecido que já participou de Top Gun, dentre outros filmes. Participou até do Mentiroso com o Jim Carrey. E aqui muitas perguntas referente ao trabalho da Gillian Anderson na continuidade da série. Essa nova temporada tem convidados especiais? Aí ele falando, espero que sim. Existe alguma possibilidade de David Cobb voltar como convidado especial? Não vou falar nada se você não assistiu o Arquivo X, mas eu vi. Então vai lá, tá? O primogênito aqui, o episódio de estreia da 9ª temporada aumenta as dúvidas. Então aqui a galerinha já pronta para estrear a 9ª temporada em pré-produção. E foi editada pela Ariane Brogini, a própria aí, né, que estava no editorial. Finalmente, Harry Potter chega ao fim a contagem regressiva, estreia do cinema o filme do bruxo mais amado do mundo por Erli Fortunato. Mostrando aí Daniel Radcliffe, ainda criança, encarnando ali o personagem dos livros de J.K. Rowling, cara. E aí vem um tanto de curiosidades, né, mostrando sobre o arqui-inimigo do Harry, o Draco Malfoy. Na época, os meninos tudo criança, né, gente? Mostrando ali as peripécias deles, toda a produção voltada a essa primeira versão dele no cinema, que foi sucesso absoluto. Eu tô tentando lembrar se quando estreou o primeiro filme, estava no 4º livro, então você já imaginava que com sucesso no cinema, mais produtos também e sequências aconteceriam. E, logicamente, aconteceram. Mostrando aqui um pouco mais sobre a entrevista com a J.K. Rowling, como surgiu o nome Harry Potter, qual seria a forma do seu bicho-papão, que livro foi mais divertido de escrever, e aqui mostrando os pedacinhos das aventuras dele. Aqui quando ele estava lá na casa do tio dele, eles não queriam que ele recebesse a carta de Hogwarts de jeito nenhum. Eu acho essa cena legal pra caramba. Essa aqui da vassoura também bem legal. Mostrando aqui um pouquinho de artigo de Harry Potter no mundo virtual na versão PC, Harry Potter na escola, Harry Potter ilustrado, cards, que isso aí, bicho. Já não era assim surpresa, né? Aqui uma linha do tempo desde 1980, pega ali o nasce Harry James Potter até 1995, 24 de fevereiro ali, tal, segunda tarefa do torneio Tribruxo, do livro, consequentemente do livro também do Cálice de Fogo, onde ocorre o Tribruxo. E aqui mostra, como eu mostrei para vocês, né, essa linha de acontecimentos até realmente o 4º livro. Que depois veio a Ordem da Fênix e ajudou pra caramba também. Outro livro que eu gostei demais. Nós temos aqui um novo videogame da Nintendo, já chegou, e a Herói conta pra você se ele é bom mesmo. Já contou, tá? Teve a própria Herói, eu não lembro o número,
mas ela fez uma certa comparação dentro da feira lá da E3, né? Entre o próprio GameCube, o PlayStation 2 e o Xbox da Microsoft, e tinham citado justamente uns jogos muito bacanas, como o da Mansão Luigi lá, o também do Star Wars, tá? Jogo voltado ali de Star Wars, e aqui mostrando, na hora da verdade, o GameCube marcou presença no stand da Conrad Editora no AnimeCon 2001. Confira as opiniões de quem testou o bicho, justamente, tá vendo? Achei os gráficos da hora, o som também está bem melhor. O controle é o melhor até agora, muito mais preciso do que o do PlayStation 2. Nossa, aqui é para dar aquela puxada mesmo, né? Achei muito legal porque os jogos estão parecendo mais interativos. Legal sim, eu gostei muito do Zelda. É o que eu falei pra vocês que eu joguei pouco, né? Mangá de Osamu Tezuka vira filme com roteiro do criador de Akira. Gente, Metrópolis. Nós estamos falando de um mangá feito pelo Osamu Tezuka, depois dele ter assistido... Não, depois dele ter visto sobre o filme Metrópolis de 1927, de Fritz Lang. E mais pra frente ele fez uma versão, só que não saiu pra animação, tinha saído pra mangá. O grande Osamu Tezuka, criador aí da Princesa do Cavaleiro, Astro Boy e dentre outros. Mas muito dessa curiosidade que eu achei bacana foi o Katsuhiro Otomo, de Akira, junto com outro diretor, o Rintaro, de Astro Boy, e Kimba, o Leão Branco, juntou os dois para fazer esse mega sucesso. Porque, bicho, eu achei muito legal essa animação de Metrópolis. Muito bonita em questão tecnológica, história, enredo. Tá? Recomendo vocês verem, caso tenham acesso, ver o filme de 1927. Tá? E aí depois você vem... Eu não cheguei a ver o mangá, não vi a história nem nada não. Mas vem ver a animação da versão de Tezuka. Gente do céu, nossa, ficou maravilhoso. Muito bonito. E Katsuhiro Otomo envolvido é até sacanagem. Aqui o guia de episódios, desde o episódio 270, Buu é derrotado, até o 289, Meu Nome é Pan. Eu acho que tem mais episódio aí, mas... Enfim, o Meu Nome é Pan, justamente daquele episódio em que a Pan ela é apresentada, a filha do Gohan com a Videl. Aqui a fusão Vegito, que é o que lutou contra o Buu. E segundo o fandom fala, né, que quando essa fusão Vegito, a personalidade dominante do personagem realmente extremamente poderoso é do Vegeta. Tem uns outros episódios aqui bem legais. Esse aqui, por exemplo, ó, começa a batalha pelo universo. Cara, é quando o Goku enfrenta o Kid Buu na pancada, na unha. E depois vai o Vegeta, pra variar, eu gosto de ver o Vegeta tomar uma surra, mas enquanto ele tá tomando a surra, o Goku tá lá montando aquela Genkidama do... muito foda, muito bacana. Um pouco sobre muita violência e corrupção no mundo sujo de 100 balas. 100 balas é o quadrinho, ali no caso Canos Fumegantes, criação ali do Brian Assarello, né, no caso escrevendo, e o Eduardo Risso. Você não vai ver seres místicos, magia ou coisas do tipo. 100 balas é sobre a dureza das ruas das grandes cidades. A violência, a injustiça social, a corrupção policial, o crime, a vingança e por aí vai. E tudo narrado com uma linguagem típica de guetos. A arte do quadrinho é muito legal, muito legal. E pegando essa partezinha aqui, eles mostram também para dar uma citada. Como o 100 balas ele pega bem aquele do selo Vertigo da DC, tava mostrando que a Marvel tava para lançar também o seu selo Max, pegando essa carona aí, ó, com uma ideia de fazer umas histórias para um público mais adulto, tá? Como a Vertigo fez. E ali no caso, uma das primeiras tentativas deles, lançamentos, foi do Fury e Alias, que já tinham saído, aqui mostrando o Nick Fury, que para os mais jovens que não conheciam, essa era uma das primeiras versões do Nick Fury, ele não era preto, tá, pessoal? Não era o Samuel L. Jackson nem nada, era justamente um outro, que até já foi interpretado pelo David Hasselhoff numa versão filme para vídeo dele mesmo, lá, o Nick Fury. Tá? Aqui mostrando que traz o primeiro ali, o Nick Fury em crise existencial depois do fim da Guerra Fria. Qual a utilidade de um cão de guerra como ele no mundo de hoje? E aí mostrou, né? Bom, ele dentro do mundo da Marvel, o Nick Fury teve sua grande importância até acontecer as suas atualizações, já chegamos a ter um Nick Fury ali, Samuel Jackson, muito bacana também, bem sisudo. DVD e vídeo, Exterminador do Futuro Schwarza, edição especial, trazendo o DVD do primeiro
Exterminador do Futuro, bem bacana. Trazendo do Final Fantasy também, filme de Hironobu Sakaguchi, ganha DVD duplo, é o que você tá para concorrer. Os bastidores do maior desenho animado do ano, aqui o Shrek. Nas bilheterias, o Ogro Mal-Humorado deu um pau em Atlantis, o último longa da Disney. Eu achei que era, falou pouco desse primeiro filme do Shrek, para falar a verdade. E aqui mostrando, dentre aí, outras novidades. Esse mês também você encontrando na locadora o Planeta dos Macacos, muito legal. Aventureiros do Bairro Proibido, eu peguei esse DVD, muito bom. Aí aqui mostrando Predador 1 e Predador 2, edição especial. Gente, cara, aquele 2 que tem o Danny Glover. Cara, maravilhoso! Foda demais. Uma propaganda rapidinha aqui do Pokémon. E no correio, deixa eu ver o que o Elvis está falando dessa vez. Vamos ver aqui. Meu pescoço continua a prêmio por aqui. Fui esculhambado na edição passada e pedi para vocês votarem na minha permanência ou não aqui nas cartas. Acontece que deu uma enrolada na galera daqui. Assim garanto mais um mês de salário. E o resultado sai na outra edição. E votem em mim, meu povo. Preciso garantir o tanque cheio do meu Maverick 1978. Mais mensagens aqui via e-mail, a maior parte, né? Como ficou de praxe. Mostrando aqui um desenho muito bacana do Vinícius Ferrari, de Amparo São Paulo, da Ray, de Evangelho. E logicamente vamos falar sobre respostas cretinas para perguntas imbecis. Vamos ver se a pergunta é imbecil. Por que quando os heróis de Power Rangers estão sem os uniformes, eles são fortes e quando estão vestidos são fininhos? Eita, essa pergunta é imbecil mesmo. Mas vamos lá, a resposta cretina do Elvis. É que rola o seguinte, quando os caras estão sem uniforme, eles têm aqueles músculos lá que é para impressionar os amigos. E quando eles se transformam em Power Rangers, o traje tem um dispositivo de contenção muscular. Cara, isso aqui foi muito cretino. Isso é feito para que os monstros não percebam que eles são muito fortes. Aí os bichões atacam pensando que são fracotes e eles metem bronca sem dó. Isso é que são heróis, não aqueles que eu tenho lá em casa. Eita, pô. Não, muito cretino. Parabéns aí às duas, tá? A pergunta e a resposta. E, gente, sintam falta nessa parte aqui, ó. Não tem a crítica do Escopeta. Fecha aqui a revista número 28 sem a crise, né, sem a crítica ali do Luiz Escopeta sobre qualquer coisa, né? Achei muito estranho na época, mas enfim, é vida que segue, a Herói não parou até certo momento, mas é o que eu tenho para ir falar com vocês sobre o que tinha, o que oferecia nessa revista do volume número 28 da Herói.com.br. Valeu, obrigadão por vocês estarem comigo aí, vamos fazendo as contas, gente. Tá? Temos mais revista Herói para mostrar e outras revistas também. Até a próxima, curtam, compartilhem e até lá.